A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Eu vou ser sincero, a curiosidade bateu forte aqui. Provavelmente todo mundo já fez isso nos outros podcasts do Caminho Diário, mas eu queria perguntar, ouvintes que estão aqui através do Caminho Diário, me falem, por favor, qual música estava tocando antes do episódio? E não me venha falar que estava tocando Beatles ou a Quinta Sinfonia de Beethoven, não. Fala a verdade. Pra mim aqui, deixa eu ver, tava tocando Pleaser de Wallows. Uma nova legislação no Brasil deverá apoiar os agricultores, impulsionando a demanda adicional por biocombustíveis e afastando-os dos combustíveis fósseis produzidos pela Petrobras. Em seus estágios finais de tramitação no Congresso, o projeto de lei Combustível do Futuro, do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cria mandatos mais amplos para os biocombustíveis, reforçando a estratégia do Brasil de confiar nas safras abundantes para lidar com a transição energética. É também um forte lembrete para a Petrobras da crescente pressão para investir em alternativas de baixo carbono. Também vamos falar sobre como o Brasil está sendo invadido pela NFL, a Liga de Futebol Americano, e ainda sobre como Carlos Alberto, não o do... mas sim o Sicupira, um dos maiores acionistas da Americanas, deixou o conselho da companhia, segundo fontes. Eu sou Alan Blanco, você me encontra nas redes como @AlanBlancos, no plural, e vamos começar. O Brasil está sendo invadido pela NFL. A Liga Profissional de Futebol Americano pretende conquistar muito mais brasileiros. E para isso, eles vão realizar o primeiro jogo oficial na América do Sul nesta sexta-feira, aqui em São Paulo. O confronto é parte de um esforço para tornar o esporte americano um esporte global, e a Liga vê o Brasil, que é lar de mais de 200 milhões de pessoas e a oitava maior economia do mundo, como o mercado-chave. Cerca de uma década atrás, a NFL aumentou os investimentos no país e agora afirma ter 36 milhões de fãs no Brasil, o que, de acordo com pesquisa de uma empresa independente, coloca o país em segundo lugar, atrás apenas do México, em número de fãs internacionais. Bruno Coerich, CEO da Detra Licenciamentos de Marcas, a empresa brasileira responsável pelo licenciamento da NFL no país, diz que, abre aspas, isso pode ser uma virada de chave, fecha aspas. Ele diz também que o jogo pode criar um relacionamento mais forte entre os fãs e a marca. A partida, que é o segundo jogo da temporada após a abertura na quinta-feira à noite, também foi arrastado para o debate político. Alguns republicanos nos Estados Unidos pediram à NFL que cancelasse o jogo depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, bloqueou o X no Brasil porque o proprietário Elon Musk desafiou ordens de nomear um representante legal no país. A NFL é de longe o esporte profissional mais popular e lucrativo dos Estados Unidos. Empresas de mídia e tecnologia continuam a competir por direitos de transmissão. A liga gerou cerca de 12 bilhões de dólares em receita em 2022, de acordo com os últimos números disponíveis. Mas não, ninguém nesse mundo está satisfeito. A NFL quer mais, ainda mais sabendo que ser tão dependente dos Estados Unidos pode acabar limitando seu crescimento. A NBA, a liga de basquete, já tem grandes bases de fãs no exterior e a Major League Baseball tem muitos seguidores no leste asiático, na América do Sul e no Caribe. Ambas as ligas também se beneficiam de ter jogadores de todo o mundo, uma maneira de atrair fãs internacionais que faltam à NFL. Apesar de todo o sucesso da NFL nos Estados Unidos, seus primeiros esforços para construir uma base de fãs internacional foram esporádicos e, na maioria das vezes, sem muito sucesso. Lá na década de 1980, a liga já tinha organizado alguns jogos no exterior. Depois, por mais de uma década, apoiou uma pequena liga com times na Europa. Mas a entidade teve dificuldades em se firmar e a NFL encerrou a iniciativa em 2007. Desde então, a NFL mudou sua estratégia e buscou uma presença mais consistente e maiores apostas em mercados estrangeiros. Um grande obstáculo para conquistar fãs internacionais é que o futebol americano é americano. E com isso eu quero dizer que quase não é jogado fora dos Estados Unidos. O esporte também tem muitas regras peculiares que podem dificultar o aprendizado. Os organizadores estão tratando o jogo como um dos maiores eventos esportivos do ano no Brasil. Inclusive, quem vai fazer o show do intervalo vai ser a Anitta. Os ingressos para a Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, com capacidade para 49 mil pessoas, esgotaram em menos de 2 horas e agora são oferecidos no StubHub por valores entre R$ 1.100 e R$ 9.300. Enquanto isso, camisas da NFL aparecem em aeroportos e vitrines de lojas.
e os influenciadores brasileiros estão inundando seus feeds com conteúdo, incluindo a explicação das regras do jogo. O bilionário Carlos Sicupira vai deixar o conselho da Americanas depois que uma fraude contábil de 25 bilhões de reais abalou a varejista e a levou à recuperação judicial, que, como todos nós sabemos, foi quando a Americanas foi de Americanas. O Sicupira continua sendo o maior acionista individual da companhia. Para salvar a empresa e fechar um acordo com os credores, Sicupira e seus parceiros de negócios de longa data, Jorge Paulo Lemann e Marcel Teles, injetaram 12 bilhões de reais na Americanas e terão participação majoritária na companhia. Sicupira, Lemann e Teles, que ajudaram a orquestrar as aquisições que criaram a maior cervejaria do mundo, a AB InBev, têm saído dos conselhos de administração de algumas empresas nos últimos anos, cedendo espaços para seus filhos ou executivos de confiança. À medida que a Americanas busca a recuperação, permanece aberta à venda de ativos, incluindo a rede de supermercados Hortifruti Natural da Terra. Seu braço fintech, AMI, foi descontinuado nesta semana. Além disso, a empresa continua fechando lojas e reduzindo o número de funcionários em sua tentativa de estabilizar suas finanças. O Brasil já é um grande consumidor de biocombustíveis, produzindo carros flex que podem funcionar apenas com etanol. Mas uma nova legislação que teve o projeto aprovado na quarta-feira no Senado e agora retorna à Câmara dos Deputados aumentaria ainda mais a demanda pelo combustível à base de plantas, aumentando a mistura permitida de etanol na gasolina comum dos atuais 27,5% para até 35%. A proposta também aumentaria a mistura permitida de biodiesel no diesel comum de 14% para 20% nos próximos 6 anos. E o governo planeja obrigar os fornecedores de gás natural a reduzir gradualmente as emissões por meio de compra de biometano. Abre aspas. A Petrobras é a maior prejudicada pelo projeto de lei e deve ver a produção cair em 3 de seus principais combustíveis, gasolina, diesel e gás natural, fecha aspas. Isso disse Adriano Pires, diretor da consultoria de energia Centro Brasileiro de Infraestrutura, em uma entrevista à Bloomberg News. O consumo de gasolina pode cair até 11% com o aumento de participação do etanol na mistura, segundo a analista de mercado do StoneX Group, Isabela Garcia. Embora os técnicos do governo ainda precisem validar a mudança, uma mistura de 30% já está sendo testada, uma medida que deve aumentar a demanda de etanol em 1,3 bilhão de litros por ano, de acordo com a consultoria agrícola Datagro. Isso equivale a quase 4% da produção total de etanol do Brasil para a safra atual. E, obviamente, o aumento é uma notícia bem-vinda para as usinas de cana-de-açúcar, incluindo a Raízen e a São Martinho, que viram a recente fraqueza da demanda de etanol prejudicar os resultados. A proposta também beneficiará as empresas de esmagamento de soja, como a Cargill, que tem a maior capacidade de produção de biodiesel no Brasil. Os agricultores que cultivam as principais safras de soja e milho do Brasil buscam abastecer o mercado de biocombustíveis em expansão. Até 2035, novas usinas de biodiesel e esmagamento de soja poderão fazer com que a quantidade de soja processada no país quase dobre. Isso de acordo com um grupo industrial, a Biov, que representa a Cargill e outras empresas globais, incluindo a Bunge e a ADM. O incentivo do governo ao etanol também deve impulsionar mais investimentos em biocombustível de milho. O grupo do setor, Unem, prevê que a produção total mais do que dobrará até 2034. A expansão também significa que o aumento do biocombustível no Brasil terá um impacto limitado nos mercados de açúcar. A nova regulamentação de Lula para os combustíveis também reforça o argumento de que a gigante estatal brasileira do petróleo deve mudar seus planos de investimento. A Petrobras trabalha em seu próximo plano de investimentos de 5 anos, e os investidores atualmente veem iniciativas mais verdes, incluindo hidrogênio, captura de carbono, energia eólica e solar como menos lucrativas. O maior produtor de petróleo da América Latina está, no entanto, preparando suas refinarias para atender a crescente demanda por combustíveis de baixo carbono. A Petrobras vem desenvolvendo produtos sustentáveis e estudando parcerias, incluindo uma biorefinaria com a Mubadala Capital. Ela também concluiu testes com a fornecedora de petroquímicos Braskem para produzir um produto químico usando etanol de cana-de-açúcar. Mas em outro obstáculo para a Petrobras, seu chamado Diesel R não faz parte da mistura obrigatória de diesel verde definida na nova estrutura legal.
O diesel R é produzido pelo coprocessamento de combustível fóssil com óleo animal ou vegetal, e uma tentativa de incluí-lo no projeto de lei enfrentou forte oposição da bancada do agronegócio do Brasil, que conta com 60% dos legisladores como membros. A CEO da Petrobras, Magda Chambriard, prometeu repor as reservas de petróleo que ela considera fundamentais para financiar as iniciativas de transição energética. Bora ler alguns comentários, mas antes disso eu prometi que ia fazer, por algum motivo, reviews de álbuns da Taylor Swift semanalmente, em ordem cronológica. Eu ouvi o primeiro álbum da Taylor Swift, chamado Taylor Swift, que já me corrigiram aqui nos comentários, falaram que não se chamam de Taylor Swift, mas chamam de debut. Eu fiquei muito surpreso que ela cantava country, gostei muito da música Cold As You, é a música número 5, e daria uma nota 7. Eu gostei, ouviria em viagens. E na próxima sexta eu já vou ter ouvido o Fearless, que é o próximo álbum dela. Carolina Juliana Dias de Souza, nossa, ela deixou o nome completo nela do Spotify. Diz: Alan, quase bati o carro, menino, você me mata de rir. Alguém já te falou que a sua voz lembra a do narrador do desenho Mais Uma Semana do Cartoon? Nunca falaram isso, eu não sei que desenho é esse. Mas os narradores do Cartoon Network geralmente têm umas vozes bem zoadas, né? Poxa, não zoadas, mas características, assim, enfadonhas. Eglis o Brabo, Eglis o Brabo, ele diz: se você é criticado por usar a Hotmail, imagine eu que ainda uso Yahoo. O Ira diz: Alan, vem com a gente ver Evanescence. Mas eu imagino que vocês conheçam as músicas, então seria um rolê bem diferente, imagino. E uma galera falou que ainda usa Hotmail. Bruna Ribeiro diz que permanece fiel ao Hotmail. Antônio Lovisotto diz que tem Hotmail, foi seu primeiro e-mail e ainda é o do Facebook. A Mani Quadros diz: sou time Hotmail, sempre fui. Depois de um arroba péssimo e feito um outro. Acho que vai ficar com esse Hotmail. PS, tô amando o Alan aqui. Obrigado. Natália Vieira diz que ainda tem Hotmail também. E Taufer diz que pra equilibrar você tem que escutar Kanye West também. E como que você usa Hotmail ainda? Cara, não sei, foi o meu primeiro e-mail, eu criei com uns 6 anos, eu acho. Meu e-mail é meu nome completo, igual a nossa amiga Caroline Juliana Dias de Souza. E ficou assim, nunca mudei, nunca precisei mudar. Nidjon Silva diz também que tem Hotmail. Ivana diz: somos todos Hotmail. Ó, criamos um movimento aqui, Orgulho Hotmail. Ramos Vinícius diz: Alan, eu te adoro, você é muito carismático. Um big beijo. E com esse elogio eu me despeço de vocês. Tchau, tchau, até semana que vem.